Artigo 311-A do Código Penal diz o seguinte: utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame público, processos seletivos para ingresso no ensino superior ou exames de processo seletivo previstos em lei. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Suposta fraude do Enem 2025 é o tema desse vídeo. Coloca sangue no olho, café na xícara e vamos entender o que aconteceu. Galerinha, toda polêmica aconteceu depois que tomamos nota de que houve uma live realizada no dia 11 de novembro de 2025, 5 dias antes do segundo dia da prova do Enem, em que o rapaz que organizou essa live divulgou questões que no domingo estavam na prova. Moçadinha, uma coisa é quando você faz uma previsão e acerta. Por exemplo, eu mesmo, nas minhas revisões, eu acertei uns 70%, 70, 80% do que foi cobrado na prova de biologia, né? Aquela questão a respeito de doenças de depósito, falei na minha revisão. Espécies exóticas, falei na revisão. A parte de doenças, né? Dengue, febre amarela, esquistossomose, teve uma questão que cobrou a respeito de uma medicação que seria eficiente no combate a moluscos adultos, né? A gente sabe que no ciclo da esquistossomose você tem a participação de um caramujo. Então, esse medicamento serviria para a prevenção da esquistossomose, interrompendo o ciclo da doença. Coloquei uma questão semelhante a essa, a parte de vacina, soro, também coloquei na minha revisão, mas nenhuma das questões, com exceção daquela do arroz dourado, que repetiu, que já foi cobrada anteriormente no Enem, foi ipsiliter o que estava na prova. Quando o INEP, a gente vai ler aqui a nota que o INEP soltou, disse que foram semelhanças pontuais, não foi tão pontual assim, né? As questões estavam correspondentes, inclusive as alternativas. E é lógico que, para quem se dedica, isso eu falo tanto de professores que se dedicam a estudar, a elaborar estratégias, a tentar, de algum modo, facilitar o estudo para o aluno, a dedicação do aluno o ano todinho ralando, fazendo questão, fazendo simulado, para chegar no dia da prova e identificar que em uma live 5 dias antes foi divulgado questões que estavam lá na prova dele. Isso é de, no mínimo, se levantar uma suspeita, né? Todo mundo fica indignado, todo mundo fica frustrado. Afinal de contas, fica aquela impressão de que tem alguém fazendo a gente de besta. Essa que é a verdade. Porém, nós não podemos avançar no julgamento. A gente precisa entender o que aconteceu e deixar que as autoridades competentes investiguem o caso e deem o veredito de se houve ou não uma atitude ilícita, né? Se realmente houve essa fraude, né? O rapaz que organizou essa live disse que tem um método de um algoritmo, 16 passos ou 17 passos para você acertar qualquer questão do Enem. Ele disse que as questões que ele elaborou foram autorais, os gráficos, inclusive, estavam na prova, uma questão de logaritmo de física estava lá na prova. Ele disse que fez essa prova com base nos chamados pré-testes, em uma prova chamada CAPES. Beleza. Ok que ele pode ter realmente se inspirado nessas questões para poder fazer aquela revisão que ele colocou para os alunos dele. Porém, o grau de similaridade tão alto, tão preciso, é de se levantar as suspeitas, né? Mesmo a alternativa, mesmo os gráficos, mesmo os textos, é complicado você não suspeitar de um processo fraudulento. Mas, ressalto, é algo que ainda está sendo apurado, está sendo investigado. O que a gente sabe até então?
Olha só o que o INEP colocou como nota, né? Diz o seguinte, a nota do INEP. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira reafirma a isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025. Ou seja, está dizendo que a prova ela não foi afetada em decorrência desse suposto vazamento, né? Ele ressalta a isonomia, lisura e a validade das provas. Então, talvez o processo, o certame como um todo, não seja anulado. 2. Ao identificar relatos de antecipação de questões similares, veja que o Enem ele não utiliza a expressão vazamento. Ele diz antecipação de questões similares. O Enem está julgando como sendo questões similares. Às do Exame Nacional de Ensino Médio 2025, a equipe técnica que fez parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas, analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de 3 itens aplicados na prova. Anulação de 3 itens aplicados na prova. Dada a similaridade. Beleza. Então, sabemos que 3 questões foram anuladas. O Enem utiliza a teoria da resposta ao item para apuração de seus resultados. A metodologia demanda que os itens sejam pré-testados. Olha aí o que o rapaz falou a respeito da questão do pré-teste, né? Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição. Beleza. É isso que ele falou a respeito do pré-teste. 4. Nenhuma questão foi apresentada tal qual a edição 2025 do exame. Na divulgação observada das redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens. Bem pontuais, né? Ok. 5. A Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e a autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida. 6. O INEP promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõem o Banco Nacional de Itens. Vamos destacar a expressão calibrar e Banco Nacional de Itens. Isso vai ser importante. E podem ser usadas na elaboração das provas do Enem. O processo envolve rigorosos protocolos de segurança que foram cumpridos em todas as etapas do exame. Ok. O INEP está dizendo, o exame foi isonômico, teve lisura, não houve vazamento, os protocolos de segurança foram cumpridos. Ok. Então a nossa atenção não se volta para o vazamento da prova. A questão se volta para o antes da prova. A questão se volta para o Banco Nacional de Itens e essa questão do pré-teste. Gente, o que é o pré-teste? O Enem, ele utiliza a chamada teoria da resposta ao item, né? Todo mundo, alguma vez na sua vida, teve ódio dessa questão da TRI. Beleza. Para que a TRI funcione, eu preciso utilizar a estatística. Então, eu preciso testar aquelas questões antes para poder determinar a pontuação de cada uma delas. Então, o pré-teste, ele serve para fazer a calibragem de cada uma dessas questões. Por quê? Porque o TRI, ele utiliza 3 níveis. Ele apura a questão da dificuldade para saber se a questão ela é fácil, média ou difícil. A discriminação, que é o poder que a questão tem para determinar se você sabe ou não sabe, se você tem ou não tem o conhecimento necessário para respondê-la. E a probabilidade de um acerto casual, você chutar e acertar aquela questão. E aí, ele usa esses 3 níveis para poder calibrar a questão e determinar a sua pontuação. Só que esses níveis eles só são descobertos a partir de uma análise estatística. Então, tem que ter uma amostragem. Daí a necessidade de se realizar um pré-teste. Se você não faz o pré-teste, não tem como você determinar a pontuação do TRI. Depois que você faz o pré-teste, essas questões são analisadas, os dados estatísticos eles são levantados
E aí elas passam a compor o Banco Nacional de Itens. Então o INEP, ele tem lá um banco com várias e várias questões que já foram testadas, e a gente faz o quê? Seleciona essas questões que já estão presentes nesse Banco Nacional de Itens e coloca na prova do Enem. Pronto. É isso que é feito. Segundo o ministro da Educação, quem faz o pré-teste não pode divulgar o seu conteúdo. Porém, ninguém diz que você está fazendo o pré-teste para o Enem. O pré-teste, ele se vale de outras aplicações, se vale de outros exames, se vale de outras provas que são aplicadas. Então, você não sabe que está participando de um pré-teste. E aí você olha lá a questão e você pode dizer, rapaz, essa questão é parecida com o que está no Enem. Só que ninguém diz que você não pode divulgar as questões daquela prova. Ninguém diz que aquela prova tem questões que têm a potencialidade para ser cobrada no Enem. Então, é aí onde mora o grande X da questão, né? Porque se houve um vazamento, talvez tenha sido do pré-teste. E talvez o erro tenha sido na hora de selecionar as questões que estavam no Banco Nacional de Itens, né? E aí é isso a respeito da questão do pré-teste. Dado a toda essa comoção social que houve, o INEP acionou a Polícia Federal. Sim, a Polícia Federal ela pode ser acionada por qualquer órgão da administração pública federal para se investigar um possível crime que tenha sido cometido contra aquela instituição. Então, é uma prerrogativa de que a administração pública federal tem, de acionar a PF para se investigar esses casos, né? Se constatado que há realmente algo ilícito, aí se dá início à ação penal, e isso é um processo que vai demorar um pouquinho, não é uma investigação que vai durar 2 semanas, né? Isso demora um pouco mais de tempo para dar o crivo se houve realmente uma conduta criminosa ou não, ok? Importante, o acionamento da PF não confirma a fraude ou vazamento. É apenas uma apuração da suspeita. Então, o INEP ele vai investigar o que aconteceu. Mas eu digo para vocês, não foi questão de vazamento. O foco não está na prova do Enem 2025. O foco está no pré-teste e no Banco Nacional de Itens. Questões anuladas. Com base na prova cinza, uma questão de biologia foi anulada, que foi a questão 115, que fala sobre o H2S e o H2O na fotossíntese, né? Açúcar hídrico e a água. Teve uma questão de física, que foi aquela questão doidinha de um logaritmo, que foi a questão 118 da prova cinza de Ciências da Natureza, e uma questão de matemática, que foi a questão 172 da prova cinza. As correspondências com as demais provas eu vou deixar nos comentários aí do vídeo, tá? Beleza. E agora? O que vai acontecer? Emanuel, as 3 questões foram anuladas. Tá. Essa pontuação vai ser considerado como se todo mundo tivesse acertado? Não. O que vai acontecer? Ao invés de termos 90 questões válidas no segundo dia de aplicação, teremos 87. Então, o TRI ele vai tratar o exame como se tivesse tido apenas 87 questões. Emanuel, eu acertei essas questões. Não vai contar. É como se você não tivesse nem feito. É como se essas questões elas não existissem. Então, a nota geral da prova ela vai ser recalibrada não para 90, e sim para 87 questões. E sim, gente, isso acaba, querendo ou não, resultando em perda. Não tem como você dizer que não vai haver perda alguma. É óbvio que o TRI ele vai amortecer a queda da nota, ou aumento da nota, porém, a anulação de 3 itens vai repercutir, sim, o prejuízo final da nota. Beleza? Isso não tem o que fazer. E é isso que nos deixa mais frustrados e revoltados com a situação. Por quê? Você se dedica para fazer a bexiga daquelas questões e quando chega na hora do vamos ver, essas questões simplesmente não valem. Em outras palavras, você perdeu tempo fazendo a questão. É esse que é o sentimento de consternação e de revolta, não somente dos alunos, mas também dos professores. Porque nós, professores, nos dedicamos de modo
honesto, de modo ético, de modo moral, para que possamos transmitir o conhecimento para você, para que você tenha êxito. E eu também tenho a perspectiva do aluno, né, do estudante, por quê? Porque eu também faço o Enem. Não fiz o Enem somente como professor, também fiz o Enem com vistas a ingressar em uma nova universidade. Então, eu também fui prejudicado nesse processo, tanto como professor quanto como estudante. É uma situação bem complexa, né? Já falamos sobre o que vai acontecer com a questão do TRI. E agora, o que a gente vai fazer? Gente, é aguardar, não tem muito o que fazer, não. Qual que seria a melhor alternativa? A gente pode ficar especulando. Ah, seria melhor anular o exame. Ah, seria melhor anular mais questões, etc, etc, etc. Mas a gente especular não vai adiantar de nada. Você só vai se estressar. Fato é, o que o INEP poderia fazer, ele fez. Pensando no que poderia gerar menos impacto. Anular 3 questões e botar a PF para investigar. Pronto, é isso que vai acontecer. Isso é opinião particular. Acho que a anulação do exame como um todo seria a medida mais assertiva. Por quê? Meu irmão, vazou 3 questões, vai ter prejuízo na nota. Então, cara, cancela logo esse negócio e faz outra aplicação. Pronto. Essa, na minha perspectiva, seria a melhor das alternativas. Porém, todo o transtorno, todo o desgaste que seria gerado, eu não sei se seria um bom benefício, mas eu acho que seria a melhor alternativa, já que ocorreu essa especulação. Emanuel, você acha que isso foi fraude? Não, gente. Eu não acho que tenha sido fraude, não acho que tenha sido vazamento da prova, não. Eu acho que o problema foi que bisonharam. O Nordeste tem essa expressão, né? Bisonhar. Bisonharam na hora de selecionar as questões que foram colocar lá na prova do Enem. E acabaram colocando questões que foram aplicadas recentemente no Banco Nacional de Itens. Então, é algo que deveria ser revisto. Então, acredito que o INEP ele precisa rever essa forma de fazer essa testagem das questões, né? Deveria rever essa questão do TRI. A gente se lembra, pô, do vestibular tradicional. A chance de uma pessoa acertar porque chutou, então, para compensar isso, vamos fazer o TRI. Não, irmão. O camarada vai chutar 10 questões, acerta uma e olha lá. Aí você faz uma bexiga de TRI, tem que colocar. Não pode ser uma questão inédita, porque você tem que pré-testar a questão para fazer análise estatística e corre o risco disso acontecer. Né? De um pré-teste, alguém pega esse pré-teste, mal intencionado ou não, acaba achando a questão parecida, coloca na bexiga lá da revisão, aparece a mesma questão que estava no Enem, pronto. Um transtorno para todo mundo. Para quem fez a prova, para a pessoa que colocou essa questão achando que era uma ajuda, quando na verdade se transformou em um verdadeiro transtorno, enfim. O problema está no Banco Nacional de Itens e está nessa questão do pré-teste. Então o INEP ele tem que rever a forma como ele elabora o Exame Nacional de Ensino Médio. A gente pensa no vestibular, as questões eram questões inéditas, os conteúdos dava para a gente prever, mas as questões eram inéditas. Não tinha esse negócio de você ter que pré-testar e fazer análise estatística. Então, na minha perspectiva, vestibular era algo mais seguro. Tá? Emanuel, e agora o que eu, aluno, tenho que fazer? Aguardar, gente. Não tem o que fazer, não. É aguardar. Se você tem outro vestibular, sai da rede social, esquece esse negócio de suposta fraude do Enem e vai estudar por outro vestibular que você tem para fazer. Se não, você quer tirar um período de folga? Cara, tira até o período de folga. Vai desfrutar um pouco da sua vida, né? Você passou o ano todinho estudando. Então agora dá uma relaxada na mente. Por quê? A gente vai tendo informações e se houver uma reaplicação do exame, o que eu acho deveras difícil de acontecer, mas se vier a acontecer uma reaplicação, a reaplicação não vai ser em dezembro, porque tem toda uma logística de prova. Você tem que fazer uma nova prova, você tem que imprimir, você tem que enviar, você tem que criar uma logística. Então isso não acontece em dezembro. Se houver uma reaplicação, vai ser em fevereiro do ano que vem. Janeiro, final de janeiro ou fevereiro do ano que vem. É quando vai acontecer uma reaplicação. Então, cara, relaxa. Vamos dar continuidade ao nosso processo. Vai descansar e lembre-se sempre, você não está estudando para passar nessa prova. Você está estudando até passar. Então, o que é que você iria fazer se não tivesse acontecido absolutamente nada com o Enem?
Simples, você ia descansar por um período e ia voltar a estudar antes mesmo de ser divulgado o resultado. Então, meu amigo, mantenha um plano. Mantenha um plano. Volta a estudar, passa um tempinho aí de folga, umas 2 ou 3 semanas, e depois retoma seus estudos novamente. E é isso que a gente tem que fazer. Tem coisas que, infelizmente, não estão sob nosso controle. O que não está sob o nosso controle, então, meu amigo, paciência. O que dá para a gente resolver, a gente resolve. O que não depende da gente, paciência, ok? Então, me solidarizo com todos que fizeram o Enem e que estão consternados, frustrados com toda essa situação. Ressalto a importância de uma conduta honesta, ética, e deixo os meus votos, né? Primeiro, um agradecimento a você pela a sua conduta de honestidade, pelo seu comportamento ético. Eu acredito que pessoas que são, de fato, honestas, que tentam fazer o seu, né, tentam conquistar os seus objetivos e sonhos através do esforço e não de falcatruas, são pessoas que nos dão a esperança de que mais à frente a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária e uma sociedade que seja intolerante com as injustiças, uma sociedade que não tolere falcatruas, que não tolere salafrários, uma sociedade que seja de fato ética, justa e igualitária, ok? Então, meus votos de paz e prosperidade, não fica na neura não, vai descansar um pouquinho e à medida que a gente for tendo informações, eu vou passando para vocês. Ah, e não esquece, você é padrão diamante. Não importa se anular 3 ou 5 questões da prova, não. Você fez o seu melhor, você está dando o seu melhor e vai dar certo. Pode ter certeza. Como diz um professor meu, vai dar bom, vai dar certo e vai ter festa.